O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é o Dr. Tomás Beder, pneumologista do Real Hospital Português. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. Convidamos o Dr. Tomás Beder, pneumologista do Real Hospital Português, para falar sobre a importância do agosto branco. Boa noite, doutor. Boa noite, Ana Cláudia, boa noite, internautas e telespectadores. Agradeço demais o convite para conversarmos sobre esse tema que é bastante importante para conscientizar, para aumentar o diagnóstico e para ajudar no tratamento. Verdade, muito bom tê-lo aqui conosco, viu, doutor? Doutor, vamos começar pela pergunta básica. O que é o agosto branco? Ana Cláudia, o agosto branco é um momento criado para a conscientização quanto ao diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão é hoje a maior causa de mortalidade por câncer entre homens no Brasil. E a importância do agosto branco é trazer isso para a pauta, para a discussão da sociedade, colocar os especialistas no tratamento dessa doença em pauta, como esse espaço aqui que vocês estão nos oferecendo, para conscientizar a população, colocar a população e nos colocarmos à disposição da população para aumentar o diagnóstico, diagnosticar de maneira mais precoce, tratar de forma mais efetiva e reduzir a incidência e entender como é essa doença, para que a gente possa, mais na frente, reduzir essa estatística tão negativa relacionada ao câncer de pulmão. Doutor, quais são as principais causas do câncer de pulmão? Ana Cláudia, toda doença neoplásica, ou seja, cancerígena, ela é fruto de uma associação entre os fatores próprios do paciente, genéticos, familiares, né? E, especialmente no caso do câncer de pulmão, as exposições a que o paciente é colocado ao longo da vida, né? No caso do câncer de pulmão, mais de 85% dos diagnósticos é relacionado à exposição e ao uso de produtos derivados do tabaco ao longo da vida. Seja cigarro, sejam os novos cigarros eletrônicos, seja outros produtos relacionados à nicotina, que nós temos outras várias formas hoje em dia, né? Seja mascar tabaco. Toda essa exposição ao cigarro é o maior causador de câncer de pulmão, né? Dentro desse contexto, a gente tem a prevenção e a redução da incidência ao cigarro como um fator muito importante na estratégia de redução de incidência de câncer de pulmão, né? Mas, sim, fumar ainda é a maior causa de câncer de pulmão e é o que mais mata pessoas de câncer no Brasil hoje em dia. Doutor, qual é a incidência de câncer de pulmão hoje no nosso país? O câncer de pulmão, Ana Cláudia, é o maior, a maior causa de mortalidade por neoplasia entre homens no país, certo? No Brasil, a gente tem em torno de 20 mil casos diagnosticados em homens por ano e 12 mil a 13 mil em mulheres, certo? Nossa. É a primeira causa em homens e a terceira maior causa de mortalidade por câncer em mulheres. Apesar de termos uma redução na incidência de tabagismo ao longo das últimas décadas, com todo um programa de conscientização, com todo um programa de aumento de impostos, de ambiente livre de tabaco, essa doença continua sendo altamente prevalente. Falei sobre a sua incidência entre os cânceres, falei sobre sua incidência no país e
ainda hoje está entre as 10 maiores causas de mortalidade no mundo, né? Doutora, Então, agora tem uma pergunta. sim, Por que essa ênfase nos homens? Os homens fumam mais que as mulheres? ainda hoje os homens fumam mais. A gente coloca o tabagismo, era um hábito prioritariamente masculino, né? Aí quando surgiu na década de 60 e 70 e se popularizou de uma forma mais ampliada, né? Era um hábito prioritariamente aí masculino. Ao longo do final do século XX, as mulheres começaram a equalizar e a se aproximar dos homens, mas ainda hoje no Brasil, isso dados de 2022, aproximadamente 16% da população brasileira masculina é tabagista versus 12 a 13% da população feminina brasileira. Então, essa curva se Bem, aproximou né? ao longo dos anos, né? Exatamente. Se aproximou ao longo dos anos, ambos estão em queda, né? Assim, a gente tem que ressaltar isso, que ambos estão em queda. A queda já foi mais acentuada, né? Já tínhamos uma prevalência muito maior de tabagismo na população brasileira. Ambos continuam em uma queda agora mais lenta, mas a curva entre homens e mulheres tende a se aproximar aí nos últimos 20 anos, né? As mulheres começaram a fumar mais também com relação aos Sim. homens. Então, a gente tem essa preocupação, mas o tabagismo é mais frequente em homens e, além do tabagismo, as outras causas de câncer, sejam exposições no trabalho, sejam exposições a metal pesado, seja exposição à própria poluição, ainda é mais comum na população masculina. Então, Perfeito, sim, os homens perfeito. têm mais câncer de pulmão. Doutor, e quais são os sinais de alerta do câncer de pulmão? Câncer de pulmão, ele tem sintomas que no começo podem ser muito discretos, né, para uma doença tão grave. A gente é muito acostumado a doenças respiratórias causarem sintomas mais agudos. Passamos agora recentemente por uma pandemia, onde nos acostumamos bastante a monitorar esse tipo de sintoma, né? Mas o câncer de pulmão ele pode começar de maneira silenciosa. E essa é a importância também de que a gente vai falar sobre os programas de rastreio. Então, o principal sintoma, o mais comum, como primeiro sintoma, é a tosse. Uma tosse, em geral, seca, uma tosse persistente, e a gente chama de persistente quando ela dura aí pelo menos mais que 3 semanas a um mês, que vai piorando, em geral, ao longo do tempo, né? Além da tosse, também começa a surgir falta de ar, né? A dispneia, falta de ar, uma perda de peso conforme a doença vai avançando. A tosse pode se tornar também produtiva com raios de sangue ou com sangramento mais vivo pela cavidade oral vinda justamente do pulmão, né? Sim. E sintomas de fraqueza, astenia, perda de apetite, queda do estado geral, dificuldade de continuar no trabalho, né? Dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, são sintomas de consumo que ao longo do tempo vão acontecendo numa doença como essa. Mas, se eu vou dizer para vocês, um sinal de alerta número 1 é uma tosse seca persistente. Perfeito. Agora, doutor Tomás, câncer de pulmão mata? Veja, câncer de pulmão mata e é um dos cânceres que tem a maior taxa de mortalidade dentre o que conhecemos hoje na medicina, tá? E aí eu vou dar um dado que é um dado até um pouco chocante, né? A sobrevida, ou seja, a possibilidade de um paciente com diagnóstico de câncer de pulmão hoje estar vivo em 5 anos é em torno de 20%. Então, é uma taxa de mortalidade altíssima. Por que, especialmente? E aí eu volto para o que eu falei antes, né, Ana Cláudia? A gente tem um diagnóstico muito tardio na maioria das vezes. Como os sintomas são lentos, geralmente o paciente gosta de associar aquele tosse que ele tem ao fato de fumar, ou ao fato de ter alguma exposição à fumaça, ou exposição à poluição, estou gripado, né, estou com uma tosse, e aí nós acabamos já diagnosticando a doença mais de Tardiamente, né?
doutor? Isso, 80% dos casos hoje são diagnosticados numa fase não cirúrgica, ou seja, onde a gente já não consegue fazer uma cirurgia ali curativa. Então, daí saiu a importância de estudarmos esses programas de rastreamento e de investirmos cada vez mais na redução desses fatores de risco para câncer de pulmão na população. Ok, doutor Tomás, agora a gente vai para um breve intervalinho, mas a gente volta já e você de casa não mexe no canal. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o pneumologista Dr. Tomás Beder, do Real Hospital Português. Doutor, continuando a falar sobre câncer de pulmão, como é realizado o diagnóstico? Certo. O diagnóstico, na maioria das vezes, ele é feito a partir de uma avaliação médica em consultório, né, que investiga as alterações que o paciente tem no tórax através de radiografias ou tomografias computadorizadas de tórax, certo? Então, a partir dos sintomas, o seu médico faz a solicitação desse exame, e aí, nesse exame, nós temos uma alteração, seja um nódulo pulmonar, seja uma massa pulmonar, que é um pouco maior que o nódulo, né? E a partir dessa massa, desse nódulo, vamos ver como biopsiar essa lesão, certo? Essas lesões precisam ser biopsiadas. Esse é o diagnóstico fechado. A biópsia pode ser feita tanto via broncoscopia, que é um exame semelhante à endoscopia digestiva, mas é uma endoscopia do pulmão, é uma endoscopia respiratória, é o nome completo do exame, né? Quanto com uma punção desse nódulo ou dessa massa pela tórax, guiado por tomografia, né? Quanto com uma biópsia por cirurgia. Isso vai depender da localização do nódulo ou da massa, do quanto ele está próximo ou não às vias aéreas, do quanto ele está próximo ou não às extremidades do pulmão e das condições do paciente, das doenças que ele tem, se ele tem alguma doença grave, alguma comorbidade, né? Uma doença associada cardíaca ou outra coisa assim. E isso vai ser discutido entre cirurgiões, pneumologistas, clínicos, oncologistas, para definir o melhor método para diagnóstico. Doutor, e quais são os tratamentos possíveis? Hoje nós temos muito mais opções de tratamento do que tínhamos nos últimos 10 a 20 anos. Inicialmente, somente a quimioterapia era disponível, mas hoje nós temos tanto a quimioterapia tradicional, mas temos imunoterapia, que é uma quimioterapia muito menos tóxica do que a quimioterapia comum, radioterapia, mas, quando diagnosticado na fase mais precoce, temos o tratamento cirúrgico com a retirada do câncer, com técnicas cada vez menos invasivas, que podem curar o paciente a partir daquele tratamento cirúrgico. Doutor, e tem como prevenir o câncer de pulmão? A prevenção do câncer de pulmão ela é basicamente relacionada à não exposição aos fatores de risco. Então, não fumar, parar de fumar, se você fuma ou já fumou,
tentar evitar exposições a tabagismo passivo, daí a importância de ambiente livre do tabaco e das leis que nós temos hoje, né? Reduzir exposição à poluição, reduzir poluição atmosférica e reduzir exposições ocupacionais, sejam elas a metais pesados, a mineração, a fumaça. Então, essas são as maneiras de prevenção da doença, além, evidentemente, de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável, atividades físicas e uma boa organização quanto a isso em sua vida geral. Tudo isso a gente sabe que reduz a incidência de câncer. Doutor, e quais são os outros benefícios de parar de fumar? Veja, parar de fumar, além de reduzir a incidência de câncer de pulmão, vai reduzir também a incidência de doenças metabólicas, hipertensão arterial, diabetes mellitus, cânceres de outros lugares, e aí você vem boca, laringe, nariz, cabeça e pescoço, pele, próstata, cólon, estômago. A lista é quase infinita, né, de cânceres que a gente pode reduzir sem fumar, né? E a melhora na qualidade de vida, você melhora a sua capacidade funcional, você melhora a atividade física, você melhora o desempenho sexual, tudo isso aí vai melhorar se você para de fumar, e nunca é muito tarde para parar de fumar, tá certo, Ana Cláudia? Se você para hoje, esses benefícios já acontecem algumas semanas depois. Bom, agora a gente vai para um breve intervalinho, mas a gente volta já já. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o Dr. Tomás Beder, pneumologista do Real Hospital Português. Doutor, como funciona o check-up do pulmão do hospital? O programa de check-up do pulmão foi feito para tentar pegar esses pacientes que têm um diagnóstico de câncer de pulmão numa fase mais precoce, tá? Então, o programa funciona da seguinte maneira: o paciente, ao dar a entrada, ele é avaliado por uma equipe multidisciplinar composta de cirurgiões torácicos, pneumologistas, radiologistas e oncologistas clínicos, para, a partir daí, definir os melhores métodos de diagnóstico e os melhores métodos de tratamento de um possível câncer de pulmão. Todas as pessoas podem participar desse rastreio? Todas aquelas pessoas que têm fator de risco para câncer de pulmão podem e devem participar desse rastreio. O público preferencial é composto de pacientes entre os 50 e 80 anos, que são tabagistas ativos ou foram tabagistas anteriormente e tem aí uma maior possibilidade de ter um diagnóstico de câncer de pulmão ou um nódulo pulmonar, né? Como é que a gente entra nesse programa? O paciente ele pode ser encaminhado a partir de uma consulta com seu médico, não precisa ser necessariamente um pneumologista ou um oncologista ou um médico do Real Hospital Português. O paciente pode pegar o telefone aqui do hospital, da nossa enfermeira, que a gente vai colocar mais à frente, e aí, a partir disso aí, entrar nesse programa, ser indicado para realizar tomografia de tórax, ser indicado para realizar uma consulta com pneumologista, ser indicado para realizar uma consulta com um cirurgião torácico, certo? Então, é assim que esse paciente pode entrar, ele entra e a gente consegue guiar com nossa enfermeira navegadora e com o nosso radiologista os caminhos que esse paciente vai trilhar dentro do hospital.
Doutor, quais os especialistas que compõem esse check-up? O especialista é o pneumologista, o radiologista com especialização em radiologia torácica, o oncologista clínico especialista em tratamento de câncer de pulmão e os cirurgiões torácicos. O paciente não vai necessariamente passar por todos esses especialistas ao longo do programa, né? Tem pacientes que não vão ser submetidos ao cirurgião, tem pacientes que não vão necessariamente ser submetidos a uma avaliação do radiologista, mas centralizando o cuidado dentro desse programa, nós vamos conseguir aí direcionar o paciente entre os diversos especialistas. Doutor, e os pacientes que fumam e gostariam de parar de fumar, eles podem ser auxiliados através desse programa? Sim, a partir da identificação do paciente candidato e a partir do momento que o paciente entra no programa de check-up pulmonar do Real Hospital Português, ele pode expressar e ele vai ser perguntado ativamente sobre o desejo de parar de fumar. Se ele diz que quer parar de fumar, que quer tentar, ele vai ser sempre conscientizado ao longo do programa, em todas as fases, quanto a essa importância. E se ele deseja parar de fumar, ele vai ser encaminhado a um dos 2 pneumologistas especializados em cessação do tabagismo, que somos eu e um outro colega. E, a partir daí, nós vamos iniciar a medicação, orientar esse paciente, encaminhar para uma terapia cognitivo-comportamental, que é bastante importante no processo de cessação, e auxiliar o paciente no processo de parar de fumar. Doutor Tomás, qual é a taxa de sucesso nessa questão desse tratamento de parar de fumar? O tratamento para redução e cessação, né, que a gente chama cessação de tabagismo, ele tem uma taxa de sucesso aí em torno de 60%. Não é uma taxa tão alta. A maioria dos pacientes já tentou outras vezes quando chega ao programa. Mas é uma taxa que, para fins de saúde pública e para fins do que a gente pensa de reduzir a incidência de câncer de pulmão, é bastante importante. Nós hoje temos várias medicações disponíveis, tá certo, Ana Cláudia? Temos reposição de nicotina, temos antidepressivos que auxiliam, temos o apoio da psicologia e da psiquiatria com as terapias cognitivo-comportamentais. Então, hoje a gente tem muito o que fazer e tem muito como reduzir a taxa de tabagismo na população. Que maravilha, doutor. Doutor, e quais são os benefícios de estar em um centro de referência em oncologia, desde o diagnóstico até o tratamento, como é o Real Hospital Português? Estando em um centro como o nosso, o paciente consegue, primeiro, centralizar todo o seu cuidado em um único lugar, com integração entre os exames, integração entre os diversos especialistas. Vou só lembrar para você, nós temos semanalmente uma reunião com todos esses especialistas, onde discutimos caso a caso desses pacientes. Então, é integrado, o paciente já sai organizado, já sai com as consultas para marcar, é contactado de forma ativa por nossa equipe, né? E aí, além dessa integração, essa integração aumenta a velocidade de instituição do tratamento. Então, hoje nós temos pacientes que entram pela porta de entrada do programa com o primeiro especialista e estão operados em menos de 30 dias. Já fizeram todos os exames, já fizeram toda a avaliação, é excelente. Então, estar em um centro como o nosso é benéfico porque aumenta a velocidade e a rapidez de instituição do tratamento, que é bastante importante para um câncer como o de pulmão. Doutor Tomás, qual é a mensagem que você pode deixar para a gente sobre o agosto branco? Pessoal, o câncer de pulmão, ele mata. O câncer de pulmão é uma realidade na população brasileira. A gente, inclusive, imagina que temos menos diagnósticos do que a gente tem hoje de prevalência nos dados oficiais. Então, quanto mais a gente conscientiza a população que parar de fumar é importante, que parar de se expor a fatores de poluição é importante, a queima de biomassa, a fumaça é importante. E quanto mais cedo a gente diagnostica, mais cedo a gente trata e mais cedo esses pacientes conseguem se curar.
Então, é uma doença grave e o agosto branco serve para isso. Conscientizar da importância, conscientizar que tem tratamento e conscientizar que existem maneiras para que o paciente consiga diagnosticar de forma mais precoce, tá certo? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Eu acho muito importante esse tipo de espaço. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. E é isso. Doutor Tomás, a gente quer agradecer. Nós agradecemos a sua participação tão valorosa, tão importante para toda a população saber desses fatos. E aproveitamos para pedir o contato e também um outro modo que as pessoas possam acompanhar, tirar dúvidas ou entrar em contato. Vamos lá. Para entrar em contato com o programa de check-up de pulmão, o telefone é o 81-98690-1552. Nesse número, você vai entrar em contato diretamente com a enfermeira responsável pelo programa de check-up e ela vai guiar pelos diversos processos conforme a gente já conversou. E para entrar em contato comigo, com pneumologistas, o meu grupo é o Instituto de Pneumologia do Recife, no Real Hospital Português, e o contato é o 3416-1746. Doutor Tomás Beder, muito grata pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite a todos e vamos em frente. É isso aí. E você já sabe, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado. Até lá!